Olá, pessoal do 10º semestre. Vamos seguir no nosso estudo sobre contratos na relação de consumo. O artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor traz expressamente nos seus incisos cláusulas consideradas abusivas. Algumas dessas cláusulas nós vimos que se revestem de práticas abusivas, que nós já vimos no artigo 39. Outras elas se encaixam bem, sim, como cláusulas contratuais que têm esse condão, esse viés de serem abusivas. Então vamos lá. Espero que vocês acompanhem aí com o artigo 51 na mão. Artigo 51. São nulas, de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que. Então, são nulas as cláusulas que. Estou dando uma seguradinha aí para vocês alcançarem lá o artigo 51. Reparem que o caput ele diz são nulas de pleno direito. Então, não é nem questão de ser anulável, né? O caput do 51 deixa isso expresso. Nulidade. Quais são, então, as cláusulas que podem gerar a anulação do contrato? Inciso 1º, aquelas que impossibilitem ou exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem em renúncia ou disposição de direitos. Na relação de consumo entre fornecedor e o consumidor, pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada em situações justificáveis. Bom, para nós entendermos qual que é a intenção, o que eles querem com essa cláusula, o que o legislador pensou. O fundamental aqui é a ideia de responsabilidade. Então, o fornecedor é responsável, ele tem responsabilidade por vícios causados pelo que ele colocou no mercado. Colocou no mercado no sentido solidário, né? Então, quem fabrica coloca no mercado, quem transporta coloca no mercado, quem vende coloca no mercado, quem monta coloca no mercado. Então, tem várias formas de participação desse fornecedor no mercado. O fato é que quem quer que seja esse fornecedor, ele não pode colocar nas suas cláusulas contratuais, ainda que seja um contrato verbal, ainda que eu receba depois e isso já é errado, eu tenho que receber o contrato antes, eu tenho que ter direito de ter acesso ao contrato antes. Não pode ter nenhuma cláusula que diminua, atenue ou inclusive exonere a responsabilidade desse fornecedor. Essa é a ideia do inciso 1º. Agora, importante notar que no mesmo sentido está o inciso 3º. Então, ele não pode... Inciso 1º. É abusiva a cláusula que transfere, que exonere, que atenue, que impossibilite. Estamos falando de responsabilidade. O inciso 3º fala de transferência da responsabilidade. Passar a responsabilidade para outra pessoa. Também é abusiva essa cláusula. Então, os incisos 1 e 3 ficaria até melhor se fosse numa sequência, porque estão falando da mesma coisa. Responsabilidade do fornecedor. Não pode ter no contrato nenhuma cláusula que mexa com a responsabilidade que é objetiva, que está no código, que é de lei. O inciso 2º diz que é abusiva as cláusulas que subtraiam ao consumidor a opção do reembolso da quantia já paga nos casos previstos nesse código. Então, se é um serviço que eu estou pagando para recebê-lo, que eu estou pagando em parcelas, e o serviço também está sendo executado ou vai ser executado ao fim das parcelas, caso o consumidor interrompa o pagamento, não quero mais, ele não pode, ele tem o direito de receber, de ser reembolsado por aquilo que ele pagou e ainda não recebeu. Então vamos lá, imagine uma festa de casamento. Então, os noivos, ou quem está pagando a festa,
começa a pagar antes de efetivamente existir o casamento. E aí lá adiante, desiste, não quer mais, o noivo e a noiva brigaram, ou veio Covid-19, não vou poder casar agora. Então várias situações podem fazer com que o casamento não exista, com que o evento, com que a festa não exista. Só que esse evento estava sendo pago. É proibido ter uma cláusula que diga que o que você pagou, pagou, mesmo que não realize o serviço. Então, é abusiva a cláusula que retira do consumidor a possibilidade de ser reembolsado por aquilo que pagou e ainda não usufruiu. O que ele já pagou e já usufruiu, evidentemente, está protegido. Cláusula quarta. São abusivas as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, não são possíveis de serem realizadas, abusivas, que colocam o consumidor em desvantagem exagerada. E aqui eu vou citar um caso bem clássico também, que nós já comentamos aqui, que mostra bem essa desvantagem do consumidor, que é a situação do aluguel de veículos. Uma locadora de carro, um locador de automóveis. A pessoa chega para alocar o automóvel e ela tem que entregar o seu cartão de crédito, e no seu cartão de crédito vai ser contingenciado, vai ser reservado um valor correspondente a bem mais do que o valor efetivo do aluguel. Depois que ela usa o carro, volta e não pode nem que sequer pagar em dinheiro. O crédito vai ser devolvido, subtraído o valor da locação. Só que durante o tempo em que essa pessoa esteve usando o automóvel, ela ficou desprovida de pelo menos uma parte do seu crédito, para garantir um negócio que sequer sabemos se o fornecedor vai realizá-lo a contento também. Mas já está pago, já está reservado, já está garantido. Então é uma vantagem exagerada do fornecedor com relação ao consumidor, por exemplo. Né? Então essas cláusulas abusivas, iníquas, que dão vantagem para o fornecedor ou desvantagem para o consumidor, são nulas. São nulas. Né? Inciso 6º. São nulas as cláusulas que estabeleçam inversão da prova em prejuízo do consumidor. A inversão do ônus da prova é um benefício para o consumidor. Nessa relação de consumo, os contratos, como já dissemos em sala de aula, eles estão interpretados de forma diferenciada, né? Eles são interpretados de forma mais benéfica ao consumidor. Isso é expresso. O Código de Defesa do Consumidor diz que tem que ser assim. Tem que ter essa cobrança diferenciada. Então, portanto, é abusiva a cláusula que inverte o ônus da prova em prejuízo do consumidor. Então, a inversão do ônus da prova é um direito para o fornecedor. Para o fornecedor. Ainda é abusiva a cláusula contratual que determine a utilização compulsória de arbitragem. Ora, isso inclusive fere o próprio princípio, o próprio conceito de arbitragem. Né? A arbitragem, conceitualmente, ela tem que ser espontânea, né? Tem que ser da vontade livre, né? Da conveniência, oportunidade. Ela não pode ser imposta. Ela não pode ser uma regra imposta. Se for imposto, se tiver que impor isso numa cláusula contratual, deixa de ter o caráter principal da arbitragem, que é a discricionariedade. Quero ou não quero. Inciso 8º. São abusivas as cláusulas que impõem um representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor. Isso também nos remete a uma outra situação que nós já comentamos aqui,
das empreiteiras que constroem esses prédios de apartamentos, como PDG, Brookfield, MRV, Rossi, tinha outra, Homex. Então, são empreiteiras que constroem prédios de apartamento. Então, o que chegou a acontecer aqui no Mato Grosso do Sul, em determinada época, isso não está mais acontecendo hoje, e se acontecer, dá uma bela de uma ação, é que essa empreiteira, ela vendia os seus imóveis através de uma corretora. Só que em momento algum era informado isso claramente ao consumidor, que você não está negociando com a empreiteira, você está negociando com uma corretora. Mas isso não ficava nítido nem no uniforme, nem no crachá, nem na identificação das pessoas que estavam tratando com aquele consumidor. E ainda assim, quem paga? Isso é regra do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Quem paga o valor do corretor é quem o contrata. Então, nesse caso, se é cobrado do consumidor o valor da corretagem que ele não contratou, nós estamos diante de um caso clássico de impor representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor. Então você vai fazer o negócio jurídico comprar apartamento, só que você só pode comprar apartamento se você for representado por essa corretora. Isso é uma irregularidade que existia, pelo menos aqui no Mato Grosso do Sul, talvez em outros estados existam, que foi uma prática que deixou de ser feita. Mas estava claramente impondo, obrigando a contratação de um representante para fechar o negócio. É abusiva, inciso 9, a cláusula que deixa ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato. Isso me parece bem evidente, né? Embora obrigando o consumidor. Evidentemente é abusiva uma cláusula que fala, nós vamos fazer um contrato, mas eu posso não cumprir minha parte, mas você tem que cumprir a sua. Isso ofende a própria ideia de contrato, né? No exceptio non adimplem de contratos, que é a exceção do contrato não cumprido. Se você não faz sua parte, eu não faço a minha. Então, se tiver uma cláusula dessa, primeira coisa, é uma estupidez gigante do advogado dessa empresa. Vamos combinar. Então, o inciso 9, ele reforça uma ideia que é original dos próprios contratos, mesmo no direito civil. Inciso 10, são abusivas as cláusulas que permitam ao fornecedor, direto ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral. Então, nós fazemos um contrato, esse contrato implica num pagamento mensal, parcelas, pode ser TV a cabo, um telefone, um consórcio de um veículo. Então, esse valor pactuado, ele não pode ser alterado de maneira unilateral. Se tiver que ter alteração no valor, tem que ser pactuado entre as duas partes. São abusivas, inciso 11, as cláusulas que autorizem ao fornecedor cancelar o contrato unilateralmente sem que igual direito seja conferido ao consumidor. Então ele não pode mudar o valor unilateralmente e também não pode simplesmente não quero mais, unilateralmente, a não ser que o fornecedor também tenha esse direito. Então, olha, eu posso parar a qualquer hora e evidentemente, como nós já vimos, o consumidor tem direito ao reembolso. Eu posso parar a qualquer hora e você também pode. Então não pode ser só eu posso parar a qualquer hora e você tem que continuar, ou você não pode dar opinião sobre isso. Então tem que ser um direito para os dois. Aí pode constar a cláusula. Inciso 12. São abusivas as cláusulas que obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor. Olha só. O sujeito faz um financiamento de automóvel e aí está 2 meses sem pagar. Vamos chutar aqui a hipótese. O Banco Bradesco é a financeira. Então eu financiei um carro no Banco Bradesco. Meu negócio jurídico é com o Bradesco. E eu deixo de pagar. Eu estou devendo para o Banco Bradesco. Então o Bradesco tem o direito de me cobrar, evidentemente. Agora, como o Bradesco vai fazer isso, é problema dele, não é problema meu.
Então, se um funcionário do Banco Bradesco fala assim, "Oi, tudo bem, ok, o funcionário do Banco Bradesco pode pagar, está vencendo, tá, dá um desconto ou não, tá bom, vou negociar com o funcionário do Banco Bradesco. Agora, esses bancos, essas financeiras, muitas vezes elas contratam um escritório de advocacia, mas é problema dela. Por que eu vou pagar os contratos que ela quer fazer livremente com quem quer que seja? Contrata o escritório de advocacia para fazer a cobrança por ela. E aí, esse escritório cobra do consumidor o valor da dívida, sei lá, 5 mil reais, mais juros, mais correção monetária, mais os honorários do advogado. Mas eu não contratei advogado nenhum. Foi o Bradesco que contratou. Foi a BV Financeira que contratou. É problema dele. Certo? Então essa é a regra exposta aqui no inciso 12. É abusiva a cláusula que obriga o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação. Mas aí tem uma vírgulazinha que dá um jeitinho nessa situação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor. Certo? Então dá para colocar lá essa cláusula desde que diga fornecedor e consumidor, caso estejam em inadimplência com as suas obrigações, podem cobrar através de um sistema que o devedor vai pagar o custo dessa cobrança. Em que pese ser muito raro o fornecedor entrar em dívida, né, com o consumidor, que é quem está pagando. Mas a cláusula está aí. Abusiva a cláusula que autorize ao fornecedor modificar unilateralmente o contrato, o conteúdo ou a qualidade do contrato após sua celebração. Podia também estar junto com aqueles outros lá, incisos, né? Então, unilateralmente, ele não pode mudar o preço, ele não pode cancelar o contrato unilateralmente, e unilateralmente não pode modificar conteúdo ou qualidade do contrato. Então, a questão não pode mexer no contrato unilateralmente. Portanto, poderia ser uma cláusula só, né? Ou melhor, redigido na sequência, né? Para a gente ter o mesmo entendimento. Então, unilateralmente não pode modificar preço, modificar qualidade, quantidade do contrato e preço. Seria tudo num inciso só. Mas dá para entender que as alterações unilaterais são vedadas. Inciso 14 são nulas as cláusulas que infringam ou possibilitem a violação de normas ambientais. Ok, muito bem. Então, se a realização do serviço, a produção do produto implica em infringir uma norma ambiental, aquela cláusula que tem essa possibilidade é nula. Inciso 15, são nulas, de pleno direito, as cláusulas que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor. Vamos combinar que é uma redação horrorosa, né? Precisa ter um artigo, inciso, dizendo que é nula a cláusula que infrinja o sistema de proteção ao consumidor? Mas isso é lógico, né? O sistema de defesa do consumidor que é composto pelo código, por princípios. Então, é inócua, né? Mas está aí. Né? É nula aquela cláusula que esteja em desacordo com o sistema de proteção do consumidor. Digamos assim, se o sujeito incidir em qualquer um desses incisos anteriores, ou qualquer um dos incisos do 51, ele vai incidir também no inciso 15. Lógico. Né? Lógico. Então eu estou punindo duas vezes, eu estou prevendo duas vezes a mesma conduta. Inciso 16. É nula a cláusula que possibilite a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias. Então, existe um negócio jurídico, esse pagamento, essa obrigação por parte do consumidor está relacionado a algum objeto, móvel ou imóvel, que ainda não foi entregue. Mas, para a preservação do bem, tem algumas benfeitorias que são necessárias. Veja, não está dizendo benfeitoria voluptuária. Então, se faz parte do negócio, a forma de pagamento é, por exemplo, um imóvel, e durante
a efetivação do negócio, você constrói uma piscina, depois que está assinado o contrato, você vai perder a piscina. Mas, se teve gastos, teve benfeitorias, teve custo com benfeitorias necessárias de preservação do objeto, aí não pode ser excluída, não pode ter uma cláusula excluindo o direito a essa indenização. Essas são as cláusulas abusivas do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor dos contratos. Tem ainda nesse capítulo alguns artigos bem interessantes. O seguinte, inclusive, é o artigo 52. E o artigo 52, eu espero que vocês estejam acompanhando aí comigo. O artigo 52, ele tem um nome em iuris, ele tem um apelido. O artigo 52 se chama texto legal. O artigo 52 do CDC é o chamado texto legal. O que é o texto legal? Quando um fornecedor de produto ou serviço coloca no mercado aquilo que ele pretende fornecer e dá a possibilidade de financiamento do produto ou do serviço, então você vai fazer um financiamento para um veículo, financiamento para uma casa. Então é feita essa propaganda, essa publicidade, chega até você a informação. Se, além de mostrar o produto, dizer as qualidades, e tiver possibilidade de financiamento, texto legal, tem que ter. Inciso primeiro, o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional. Então não pode ser em dólar, não pode ser em salário mínimo. É em moeda corrente nacional. Primeira coisa. Segundo, nessa propaganda, nessa informação, tem que ter o montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros. Taxa anual. Então, uma coisa é te encantar com um número baixinho, tipo 2,5% ao mês. Super promoção, 2% de juros ao mês. Montante de juros de mora é obrigado a mostrar e a taxa efetiva anual. Então, 2% ao mês? Não, você pode até dizer isso, mas também tem que dizer que significa 24% só de juros ao ano. Então, em 2 anos eu terei pago o meu carro mais meio. Em 4 anos eu terei pago 2 carros, só de juros. É a taxa anual de juros. Tem que estar exposta ao consumidor. Os acréscimos legalmente previstos, taxa de abertura de crédito, taxa de abertura de cadastro, se você ainda não tem cadastro naquele banco. Não pode ser cobrada a taxa de abertura de cadastro se você já é cliente do banco. Ele já tem seu cadastro. Então, a TAC, por exemplo, é um acréscimo legalmente previsto, desde que você não seja cliente. Mas tem que ser informado que vai ser cobrado isso. Faz parte do texto legal. Toda propaganda vai ter que ter essas informações. Número e periodicidade das prestações. Então, número, 24. Periodicidade, mensais. Número, 36. Periodicidade, mensais. Fácil, claro. Então, ocorre que alguns produtos, eles são oferecidos assim. Carro da BMW, entrada de 50 mil, mais 36 prestações mensais de R$2.000. Legal isso aqui, interessante. Em 36 dá 3 anos? Acho que dá. Beleza, compra o carro. E de repente aparece uma parcela intermediária de R$10.000 por ano. Então você vai pagar 36 de 2.000 e a cada janeiro você paga uma parcela intermediária de 10.000. Mais um ano 2.000, 10.000. Mais um ano 2.000. Existe isso, as parcelas intermediárias. Isso tem que ser informado claramente ao consumidor, sobre qualquer forma que essa informação seja passada ao consumidor. Uma propaganda ou publicidade, rádio, jornal, televisão, onde quer que seja.
E o inciso 5º, que é até o mais curioso nesse sentido, é obrigado a informar, é texto legal, a soma total a pagar com e sem financiamento. A soma total a pagar com e sem financiamento. Ou seja, você vai pagar por esse carro sem financiamento 50 mil reais. E se você financiar, no fim, com tudo, TAC, TEC, TICO, juros de mora, tudo, esse carro vai lhe sair por 120 mil reais. Mais que o dobro. Não interessa se vai ser mais que o dobro. Não interessa se o carro de 50 você vai pagar 85 no final. Essa informação tem que ser dada ao consumidor sob qualquer forma de veiculação da informação para chegar até ele. Tem que ser prestada essa informação, ok? Existe um artigo no capítulo dos contratos que nós costumamos confundir muito com um artigo que fala sobre o produto em si, sobre troca, devolução. Mas, em verdade, ele nasce no Código de Defesa do Consumidor como uma questão contratual, que é o famoso artigo 49, famoso a partir de agora, talvez para alguns de vocês, que é aquele que diz que o consumidor tem até 7 dias para desistir da compra, para devolver o produto. Os famosos 7 dias. E muita gente acha que esses 7 dias é para qualquer compra, feita em qualquer lugar. Só que não é assim. Vamos lembrar lá o que eu falei do artigo 18, artigo 12. Então, se eu comprei um produto e ele apresentou algum vício, eu vou levar ele de novo na loja, de volta na loja, e dizer, troca aqui porque não funcionou. Eu cheguei lá em casa, comprei aqui comprei ontem, não funcionou hoje. Vim trocar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E aí as pessoas confundem muito esse lance dos 7 dias. Mas tem 7 dias, o Código de Defesa do Consumidor, meu sobrinho que faz direito falou que tem 7 dias. Então, falou besteira. 7 dias, a chamada prazo de reflexão ou devolução imotivada. Esse prazo só existe para compras à distância. Só para compras à distância. Não é porque, compra à distância, eu fui lá em São Paulo comprar, é distante pra cacete. Não. É por telefone, por carta. Telefone e carta. O Código de Defesa do Consumidor, inclusive nesse artigo, fala assim, até mesmo por telefone. Quem que compra por telefone hoje? Não tem problema, porque o Código de Defesa do Consumidor ele é pós-positivista. Então não é que nem o Código Penal, que se não for nessa tipificação, não. Eu vou interpretar. E interpretando, hoje, compra à distância, é na internet. Então, aquilo que é o 49, que está no Código de Defesa do Consumidor, que está falando de acesso ao contrato. Olha como nós vamos interpretar hoje. Então ele diz, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, a contar da sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Especialmente por telefone, a gente dispensa. Então, de qualquer forma, está falando de ter acesso ao contrato, a contar da sua assinatura ou do ato de recebimento, sempre que a contratação for feita fora do local. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto nesse artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos de imediato, monetariamente atualizados. Que valor paga qualquer título? Por exemplo, a postagem para devolução tem que ser paga pelo fornecedor. Então, em resumo, esse artigo está falando de contrato, como que ele é aplicado hoje? No Brasil, claro, mas tem coisas iguais nos outros países. Se você comprar alguma coisa na internet,
você tem 7 dias para, sem nenhum motivo. Não tem vício nenhum, tá perfeito. Olha, rapaz, tudo certinho. Mas eu não gostei da cor. Porque uma coisa é eu ver a cor na tela, tem luz. Aqui eu vendo ao vivo, não é a mesma tonalidade. Não combina com a minha roupa, com a minha calça, com o meu vestido, não combina. Então não quero. Tudo bem. É só pôr de volta na caixa. E atenção, a hora que você recebe o produto, a gente é muito empolgado, né? Olha, comprei aqui, legal, comprei uma câmera para o meu computador, meu webcam. Aí você abre aquele negócio tudo rapidão e aquele monte de papel joga fora e vai instalar a câmera. Naquele monte de papel que você jogou fora, pode estar o porte pago para a devolução, porque quem paga a devolução é o fornecedor. É o risco do negócio. Então, se você se propõe a colocar um produto, um serviço no mercado, e esse fornecimento é à distância, basicamente hoje é a internet, você sabe que tem o risco, faz parte do negócio, pagar o porte para devolução. Durante muito tempo, esse artigo foi meio que ignorado, assim, os fornecedores faziam muito mau gosto, né, de devolver ou de possibilitar essa devolução sem motivo nenhum. Então, nós, quando começou a aparecer a venda pela internet, nós não confiávamos muito na compra pela internet. Primeiro, claro, por causa de dados, né? Fornecimento de dados, fornecer cartão e tal. Mas também porque nós não tínhamos a certeza que a empresa ia nos possibilitar. Vai que eu recebo aqui, vai que não serve aquele tênis, é de outra fábrica. Vai que a roupa ficou muito decotada, não pude experimentar antes. E aí era difícil a devolução, era uma briga e tal. Até que entrou no mercado uma empresa que começou a respeitar isso prontamente. Respeitava isso com o maior zelo. E aí essa empresa ganha espaço no mercado e vira referência para as outras. Essa empresa que entra e começa a fazer tudo direitinho e aí conquista a confiança e cresce extraordinariamente, dando uma linha para as outras, foi a Netshoes. Então a Netshoes começou a atender exatamente 7 dias, cara. Se você disser que não serviu, que não gostou da cor, de boa, posta na volta aí, tá lá o valor da postagem, o valor não, o recibo, né, o postal, e você devolve. Sem problema nenhum. A partir daí começou a se efetivar com mais confiabilidade essas compras na internet. Estou falando do Brasil, evidentemente. Uma última questão para a nossa conversa de hoje. O contrato de adesão. O contrato de adesão, como bem vocês sabem, ele é um contrato que vem num formulário já pronto para você. Você adere ou não, você aceita ou não. Então, no Código de Defesa do Consumidor, pode ter contrato de adesão. Então você chega para o fornecedor e fala assim, ó, tá aqui, o produto é esse, o serviço é esse, e tá aqui o nosso contrato. Então, se você assina, se quiser ou não. Uma situação importante com relação a isso. Algumas empresas, elas são controladas pelo Estado no desempenho do seu serviço, que é serviço público. Então, energia, água, telefonia, aviação civil, essas empresas que prestam serviços públicos, os seus contratos de adesão têm que ser pré-aprovados pelo órgão ou pela entidade de controle. Então, o contrato de adesão da Energisa, ele tem que ter sido aprovado pela ANEEL. O contrato de adesão da Vivo tem que ter sido aprovado pela Anatel. Então, o contrato de adesão é livre, o fornecedor pode criar um contrato de adesão. As cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente, se existir, ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente o seu conteúdo. Interpretando de outro modo, o consumidor pode sim modificar cláusulas circunstanciais. Eu não posso modificar no contrato de adesão a substância. Mas algumas circunstâncias eu posso lá, literalmente. Posso pegar a caneta e riscar uma cláusula que eu não concordo.
posso escrever alguma coisa nas entrelinhas lá que vai, se o cara aceitar, tá valendo. Desde que eu não modifique substancialmente, porque substancialmente é o que eu estou colocando no mercado. Então você não pode me obrigar a fornecer uma coisa que eu não estou colocando no mercado. Por isso não pode ter mudança substancial. Né? E aí vem o parágrafo primeiro, justamente nesse sentido. A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato. Então, o próprio consumidor inserir alguma cláusula ou excluir alguma cláusula não vai desconfigurar o contrato de adesão. Evidentemente, o fornecedor tem que aceitar essa alteração. Lógico, o contrato pressupõe volatilidade. Então, é desejo, é querer. Nada pode ser obrigado, imposto no contrato. Então, se o fornecedor aceitar, pode ter uma modificação inserindo alguma coisa, mesmo que seja naquele formulário. Os contratos de adesão admitem cláusula resolutória, fim dele, desde que a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se disposto no parágrafo 2º do artigo anterior, os contratos de adesão admitem cláusula resolutória. Né? Cabe a escolha ao consumidor. Então, não quero mais esse contrato de adesão. O consumidor vai escolher se ele quer ou não continuar, porque foi o contrato de adesão. O parágrafo 3º. Os contratos de adesão, lembrando que eu estou falando do artigo 54. Parágrafo 3º. Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis. Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros, palavras que todo mundo entende. Então, por exemplo, num contrato de adesão não pode ter lá exceptio non ad impedem de contratos, rebus sic stantibus. Não pode ter. Você vai ter que traduzir isso em português. Se você não fizer a sua parte, também não faço a minha. Entendi. Então, os termos têm que ser claros. E com caracteres ostensivos e legíveis. Caracteres, letras, fonte, ostensiva e legível. Não adianta você colocar uma letra tamanho 14, mas usar a fonte Old English, que é aquela que você não consegue entender a letra direito. Então, ostensível e legível. Bom, se o parágrafo 3º parasse aí, já estaria maravilhoso. Ocorre que o parágrafo 3º, ele continua, e aí o troço desanda tudo. Vou repetir desde o começo para emendar agora com o final. Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis. Agora vem, vírgula, cujo tamanho da fonte não seja inferior ao corpo 12, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. Cujo tamanho da fonte não seja inferior ao corpo 12. É muito ruim quando o legislador quer fazer uma coisa muito positivista numa regra tão pós-positivista. Fonte não inferior ao corpo 12. Ora, vamos combinar. Esse legislador ele fez esse adendo, que isso não é original, não é original do Código de Defesa do Consumidor, foi colocado depois. Pensando em Arial 12, pensando em Word, Microsoft, o que significa fonte não inferior ao corpo 12? E tem outra, mesmo que seja no Word, existem fontes ali que são pequenininhas e que ainda assim na fonte 12 fica muito pequena. Então tem algumas fontes que são pequenininhas originalmente. Então por mais que você coloque na fonte 12, ainda fica muito pequeno. Então assim, não dá para entender. Mesmo porque, como é interpretação, o que eu falei antes já bastaria, que está no artigo. Termos claros com caracteres ostensivos e legíveis. Pronto, de facílima interpretação um negócio desse. Para que colocar fonte tamanho 12? Né? É uma pena. E o parágrafo 4º.
E último, desse artigo 54, as cláusulas que implicarem limitação ao direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. As cláusulas que implicarem limitação de direito ao consumidor, pode ter cláusula limitando o direito do consumidor. Que não seja lei, né? Que seja negociável. Nós já vimos, por exemplo, que não pode ter cláusula limitando a devolução da benfeitoria necessária, limitando o reembolso do quantia pago por um serviço que não foi realizado ainda. Devem ser redigidas com destaque, negrito, caixa alta, permitindo sua imediata e fácil compreensão. Então, por exemplo, cláusula de permanência. Sabe o que é cláusula de permanência? É o que nós chamamos de fidelização. Então, essa cláusula diz, eu vou te dar o desconto no aparelho, eu vou te dar 250 mil minutos, mas você não vai poder sair da empresa nos próximos 12 meses. Então, está limitando um direito do consumidor de escolha, de liberdade, de competição. Porque eu aceitei o desconto no celular, porque eu aceitei os 660 mil minutos de graça, então eu aceito limitar o meu direito de sair da empresa. Senão, pago multa. Então, essa cláusula de permanência, também chamada fidelização, tem que vir em destaque. Você está se comprometendo e você não vai ter o direito de sair da empresa sem pelo menos uma multa, né, durante 12 meses. Então, isso tem que ser ostensivo, ok? Muito bem. Nessa nossa conversa de hoje, nós falamos de cláusulas abusivas, artigo 51. Nós falamos de texto legal, artigo 52. Nós falamos de compra à distância, artigo 49. E nós falamos de contrato de adesão, artigo 54. Espero que tenham aproveitado bem. Espero que tenham acompanhado, né, pelo material que tem à disposição de vocês. E nos vemos num próximo vídeo, já quase no fechamento desse semestre de Direito do Consumidor. Obrigado, valeu pessoal, até mais.